Então estamos aqui para mais um episódio do nosso Webcast, temporada Brasil. Tá bonito, né? Hoje a nossa batida vai ser grande. Vai ser interessante. Estamos aqui com mais um episódio então do Webcast, dando as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando, que acompanha o nosso canal, acompanha a gente no Instagram. E onde a gente está, Renatinha? Rio de Janeiro, Brasil. Nossa sede oficial. Aqui na AGR Studios, nosso parceiro aqui no Brasil, nossa sede aqui no Brasil, que está proporcionando esse estúdio maravilhoso. E você que ainda não segue nosso canal, siga, se inscreva, curta, dê seu like. Como é que é, gente? Eu não tenho. Ativa sininho, para falar isso. Manda aviãozinho, toda aquela coisa lá. TikTok, Instagram, nós estamos em todas as redes. E quem quiser participar disso com a gente, está aqui o e-mail da nossa produção. Aninha. Ana Paula, mande um e-mail e ela resolve tudo. Inclusive porque a gente está com uma agenda bem interessante agora voltando para a Europa, de Inglaterra, de Espanha, de Itália. Então, ó, Convidados quer ser parceiro? mega especiais, né? Quer ser parceiro? Escreve para a Aninha que a gente está organizando os projetos futuros. Mas, Denise Liporassi, quem temos hoje na nossa mesa do Webcast? Bom, nosso dia intenso de gravações começa em alto estilo, né? Com muita classe, categoria, conforme o nosso convidado. E hoje nós temos aqui conosco Roger Galera Flores, ídolo pelos clubes por onde passou, qualidade máxima dentro de campo, a beleza do futebol, né? Futebol clássico. Sinta-se à vontade. Bem-vindo. E sinta-se muito bem-vindo, porque todas nós somos fãs de você, tanto enquanto você foi um atleta de futebol, quanto agora na sua nova carreira, né, na sua etapa pós-futebol como comentarista. Então, vamos ter muitas coisas para falar aqui. Obrigado, Dê, pelo convite. Você sabe o quanto eu tenho carinho por você e admiração. A gente se conhece há bastante tempo, desde quando eu era bem molequinho. Nossa. O tempo está passando, mas eu acho que a amizade continua, o carinho, o respeito. E é um prazer estar aqui com você. Que bom que você está fazendo parte desse projeto. Torço para que você seja muito feliz, para que você esteja perto de pessoas que gostem de você e que a gente possa seguir nosso caminho. Meninas, obrigado pelo convite também. Nós que agradecemos. Seja super... Arrisco não, eu tenho certeza, né? Que a pessoa mais acostumada com o microfone da mesa é o Roger. Exatamente, sem a menor dúvida. Já são 10 anos trabalhando. Caramba. 10 Vamos anos começar então de trás para frente? Passa rápido, né? São 6... Os primeiros 4 como comentarista e há 6 anos apresentador também. Então, faço esse trabalho duplo de apresentador e de comentarista já há 6 anos e 10 anos já na televisão. Começando então de trás para frente, confortável. Tanto faz. Super. Mas confortável com a nova função função. e a missão. Ah, tá, eu entendi. Nada. Se era para começar de trás para Mas frente. tu vai terminar mais... Ó, já larguei um tu, hein? Tu vai terminar mais confortável do que chegou, certeza. Não, sempre assim. Fiquem à vontade. Mas 10 anos, né? 10 anos não são 2 dias. E quanto foi de carreira de atleta pra gente fazer esse comparativo? 28 anos. Caramba. Pronto, tem mais uns 18 aí pra equilibrar. Já dá para aposentar, né? Já. Já dá para receber Já, o INSS, já. ficar em casa sem fazer nada. Você vai, com essa grana que a gente recebe quando aposenta no Brasil, dá para você viver tranquilamente. Dá. Mas os amigos ajudam. Ah, com certeza. Eu Fica a dica, Denise, ó. Nessa minha trajetória, eu conheci muito amigo rico, aí eles me Com ajudam certeza, não, pois é. Melhor. a ter uma aposentadoria gostosa. Gente, melhor do que ter dinheiro é ter contato e amigo rico. Bem melhor, porque dá menos dor de cabeça, você não precisa ficar preocupada com a aplicação, investimento. Nada. Enfim, como se sente hoje sendo comentarista, depois de tantos anos como atleta e tendo que fazer uma função que durante muitos anos tu era, Dentro de entre campo aspas, era uma função... Você alvo sofria. dos Exato. comentários, que isso nem sempre é pejorativo, mas o alvo é o objetivo, e hoje estar do outro lado. Então, eu tento ser o mais claro possível. Quando eu jogava, não me incomodava. Não? Não, eu acho que é uma profissão, é uma análise, e cada um faz análise muito particular. Logicamente, a gente passa por algumas injúrias, algumas mentiras, e aí sim, essa parte incomodava. Agora, a opinião, cada um tem a sua, e eu tento fazer o meu trabalho da forma mais imparcial possível. Eu acho que esse é o compromisso. Por mais que eu tenha feito amigos dentro do futebol hoje,
se eles ainda continuam jogando, que os meus já quase que pararam todos, né? Tenho alguns que já estão velhinhos, porque os que continuam jogando da minha época já estão velhinhos. E tento ser o mais honesto possível. Críticas com respeito, análises com respeito. Se eu tiver que fazer alguma crítica mais, não pesada, mas se eu tiver, tá jogando mal, tá acontecendo isso, tá, é sempre com muito respeito, porque eu sei o trabalho, eu sei da dificuldade, eu sei quantas coisas se passaram por aquela trajetória de ser humano também. Mas eu tenho que também ter muito compromisso com quem está assistindo, com quem está vendo, com quem está comprando o produto, que quer a análise mais fiel daquilo que está acontecendo. Mais real possível. E, na verdade, Então, isso tu trabalha numa emissora que tem um alcance... que, ainda assim, tem qualquer isso, né? coisa que tu... Então, a forma hoje, que tu coloca... eu falo que hoje, aonde eu trabalho, né, a gente é uma vitrine também. Então, a gente tem que ter esse compromisso. E hoje em dia, com a expansão, né, da comunicação, que não é só na televisão, é na internet, é na rádio, é em vários veículos que a gente tem aí, que todo mundo tem acesso fácil. Nós, de uma televisão tão grande, como você disse, que tem uma visibilidade muito grande, nós também viramos alvos. Então, eu tenho o comentarista do comentarista hoje em dia. Aí tem um amigo meu que falou assim, poxa, mas fulano de tal falou que tu falou isso errado, falou que tu não sei o quê, que fez isso. Você não se... Eu falei, cara, eu fui acostumado a jogar só nos clubes grandes, né? Então, eu não me preocupava com o que estava falando de mim. Sim. Então, graças a Deus, eu continuo num time grande. Então, os que estão vindo de baixo, comentando o que eu estou comentando... O Roger escolheu uma profissão de ser avaliado a todo momento, que era jogador de futebol, muito e trocou para outra. Que continua sendo avaliado, não tem jeito, né? Porque todo ser humano é comentarista, né? Ainda tem isso, né? Ainda mais no Brasil, né? Todo brasileiro é treinador de futebol, né? Treinador de futebol e comentarista. É impressionante. É impressionante. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo sabe mais do que o outro. E não tem jeito, não vai Mas já teve algum problema, assim, de você comentar algum amigo seu que não gostou, depois te chamou ali no particular e falou... Pô, Roger, não, na verdade não foi um amigo. E eu estava começando, era bem início, acho que era um dos primeiros jogos. Eu quis ser engraçado e passei um pouquinho do ponto. E aí ele me ligou e falou assim, poxa, Roger. E ele me deu uma ideia. Não, ele foi super educado, cordial. Falou, pô, você jogou também, blá, blá, blá. Não foi legal, eu falei, você tem toda a razão. Aí te balizou também. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que o profissional ele vai se moldando com o tempo. Ele vai ganhando experiência, ele vai aprendendo com os erros. Eu acho que o caminho, a trajetória, em qualquer profissão, a gente não acerta sempre. A gente vai errando e vai... Pô, realmente eu errei. Isso aqui eu tenho que tirar da minha linha de conduta. Ó, aqui acertei, aqui foi legal. Vamos ajustando o caminho, a trajetória e vai se construindo, se moldando para cada vez mais estar perto do que é o ideal. A gente nunca vai chegar no ideal, né? Ninguém é perfeito, ninguém atinge o nível máximo. A forma que tu coloca uma opinião muda toda hora. Sim, e a opinião minha, ela entra na cabeça ou no entendimento de uma pessoa diferente de outra. Exato. Eu falo, é a mesma coisa um livro. Mesma coisa um livro. Eu vou ler um livro, eu vou tirar minhas conclusões, a D vai tirar as dela, que não necessariamente parecida com as minhas. Você pode ter um pensamento igual e a gente vai seguir caminho. Claro. Interpretações são individuais, né? Então, o que eu falo, como é que foi uma frase? Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Exato. E não por aquilo que você entende, né? Claro. Ou compreende, porque cada um entende de uma forma. Carrega uma história, né? E ter sido atleta, tu acha que te dá uma estrutura melhor para fazer o que tu faz hoje? Eu acho que sim. Eu acho que é fundamental. Entender o que acontece dentro lá, que talvez não, certeza que ninguém sabe. Respeito todos os que são comentaristas que não foram atletas. Eu acho que eles também têm seu conteúdo para passar. Porém, eu acho que o ex-atleta que se prepara, que tem a condição de entender como funciona a comunicação, eu acho que ele tem uma vantagem. Porque, como eu falei, 28 anos eu joguei futebol.
28 anos. Comportamento de uma equipe, tu já consegue tirar algumas... Só de ver, né? No olhar. No olhar Só eu de ver o que consigo tá entender acontecendo. quem tá confiante dentro do jogo, quem tá Quem com não medo, tá. quem se esconde, quem aparece. A gente quase entra no mesmo debate de treinador que foi ex-atleta. Tem É vantagem, quase- tem é quase a vantagem, sem mesma- dúvida nenhuma. É a mesma coisa. Quando você para de jogar, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar antenado, você tem que estar ligado, prestando atenção, escolhendo os melhores para poder tirar e pensar aquilo que você acha importante para construir a sua essência. O treinador de futebol é a mesma coisa. Se ele jogou, principalmente um jogador que passou por clubes importantes, eu acho que a bagagem dele é infinitamente maior do que apenas o cara que só estudou, que se aprofundou no assunto, que tem conhecimento, mas não tem a experiência. O atleta, se ele se preparar, eu acho que ele tem uma larga vantagem. Mas também não é porque só jogou futebol ou porque só esteve dentro do meio muito tempo que ele termina e fala assim, agora eu posso falar o que eu quiser, eu posso treinar quem eu quiser, só porque eu joguei. Também está totalmente errado. Eu acho que ele tem que partir por um outro caminho de ter conhecimento, até para ter base, alicerce suficiente para se consolidar numa profissão Até futura. porque não se mantém. Se não mantém, exato. não tem uma É estrutura isso. de qualidade, né? E você, por acaso, assim, não sei, cada pessoa tem uma maneira de ser com relação a avaliar o seu próprio trabalho. Você costuma assistir, depois que você faz o seu programa como apresentador, ou uma participação num dos principais programas da emissora, você costuma dar uma revisada naquilo que você fez, como foi a sua participação aquele dia, para corrigir uma coisa ou outra, ou não? Então, são dois trabalhos diferentes. Os comentários que eu faço nas transmissões, né, nas principais transmissões do futebol brasileiro, e participando de programas também, como comentarista, e o meu trabalho como apresentador. Que, aliás, Que, aliás, é o primeiro jogador que ex-jogador... virou É. apresentador. Da Globo. Da Sim, Globo. sim, sim. Da Globo. Foi o primeiro ex-jogador de Ex-jogador futebol. que virou apresentador. Exatamente. Como apresentador, eu costumo assistir de novo, porque até para entender o convidado, para entender como funciona, se eu respeitei, se eu fui cordial, se eu fui duro quando deveria ter sido duro em algumas perguntas mais importantes, mais sérias, se eu fui leve. E os meus programas eu costumo assistir novamente para poder realmente, cada vez mais, ter uma postura de apresentador. Como comentarista fica mais difícil, porque jogo todo dia no Brasil. É muita coisa. Então, o jogo de hoje já não é o mesmo de amanhã. Então, não tem como eu parar, deixa eu assistir o jogo de anteontem que eu fiz, mas amanhã eu tenho outro, então tem que já estar preocupado com o outro. E eu tenho na Globo pessoas importantes que balizam também a gente. Olha, se aconteceu alguma coisa de errado, ou se a gente fez algum trabalho... A gente conversa muito, liga, questiona, olha, foi legal a transmissão, aconteceu, falei muito, porque o jogo tem uma complexidade um pouco maior, porque o narrador é quem comanda. A gente costuma dizer que o narrador é o cantor da banda, né? Como se fosse uma banda, a gente está ali para dar um suporte, para dar vocal. para dar um brilho na transmissão, para ser, de repente, uma cobertura ou um recheio por dentro, mas o conteúdo é do narrador. E o jogo é do narrador, porque é ele que coloca a voz, emoção, que coloca a emoção, que sabe o tom, sobe tom, baixa tom, e a gente tem que entender. Por isso que eu falo que quanto mais repetição com o narrador, melhor. Porque você cria conexão, você cria intimidade, você sabe a hora que ele vai falar, a hora que ele vai parar, a hora da respiração dele que você pode entrar. Então, o olhar... Isso, eu ia falar, o olhar é fundamental. É fundamental. A gente está aprendendo isso. A gente nós volta e estamos meia- vivendo isso, né? Exatamente, esse momento. Então, isso é só o tempo. Só o tempo. Não adianta eu ser muito amigo da D, mas quando a gente vai trabalhar e ter essas conexões, é com o tempo. Rod, se a gente assiste o primeiro episódio que a gente fez... Nossa. A gente já nem quer mais assistir. Não, eu Nossa. particularmente já não olho mais os anteriores, porque eu me sinto mal, porque eu fico julgando tudo que eu fiz. A gente já tá Eu sou muito batendo o quê? crítica, né? 16, 15, 16 episódios acho que vai pra gravados? 16. Não, agora a gente já tá muito confortável, mas nos primeiros era aqui, ó.
E não e era script e a sequência... Pergunta certinha, como estava escrito. Tem atenção, né? Mas é isso. O meu trabalho como apresentador, eu também faço um espelho, né? Provavelmente vocês devem fazer, do convidado, com todas as características, com pontos importantes. Mas eu deixo aqui só para balizar. Exatamente, para... Se em algum momento eu achei que perdi o fio da meada, eu vou ali dar uma olhadinha. Porque eu acho muito que o entrevistado é o condutor do assunto. Né? Sim. Às vezes você vai pescando coisa diante... No meio. E dali já surge outra pergunta. Exatamente. E eu acho que sai muito mais natural do que você ter uma coisa... Logicamente, tem assuntos importantes que têm que ser tocados. Mas eu acho que a entrevista sai muito mais natural se você entender e ir prestando atenção no convidado do que realmente aquilo tudo Eles que você mesmos pontuou. te largam as perguntas, né? No meio das respostas. E você fala, poxa, que assunto interessante que eu não tinha pensado, não tinha colocado aqui no espelho. Ele está me dando e eu vou buscando. E a gente vai devagarzinho entrando em assuntos mais particulares que, de repente, você nem tem Vamos entrar em outro, então? Bora. A gente... Nossa... Vai lá. Vai mudar o assunto. Ó, viu? Vamos mudar o assunto. Eu geralmente faço essa... Eu ia perguntar como é que foi essa transição, se ele sempre pensou em continuar na carreira no meio do futebol, de alguma forma, e se já tinha essa ideia de ir Ele como fugiu do comentarista. campo, né? Exato. Fugiu do campo, né? Exato. Então, Que é difícil, né, esse largar o campo. Quando a gente conversa com muitos atletas e quando vão chegando perto ali da aposentadoria, é difícil. Querem, mas não querem. Tipo, sabe que estão chegando a hora porque o corpo já tá gritando. O corpo te diz, Mas, ao mesmo tempo, a cabeça quer aquela adrenalina de entrar em campo. Mas a gente tem que ter consciência que essa adrenalina ela uma hora tem que parar. Você tem que parar com ela. Porque senão você não consegue mais e ficar dentro, principalmente jogador de alto nível, né? Alguns ex-atletas nos falaram que é meio viciante. Não, é viciante. Essa sensação do gol, do nervosismo, do... Sim, mas eu acho que você tem outros caminhos depois, legais, gostosos. Nada vai ser igual jogar futebol. Só que a gente tem um período determinado para fazer isso, pequeno, Mas tu podia ter escolhido ir para a beira do gramado, ir para dentro de um clube. Então, aí são as escolhas que a gente começa a analisar. Eu não queria mais essa loucura de viagem, não de viagem porque eu gosto de viajar, eu até brigo dentro da emissora que a gente tem que fazer os jogos nos estádios e acompanhar, porque eu acho que dá mais conteúdo, você consegue enxergar o jogo de uma forma diferente, aí você tem como passar mais conteúdo para quem está em casa. Mas hoje é uma viagem mais leve, hoje tem jogo amanhã em Belo Horizonte. Pô, morei em Belo Horizonte, tô cheio de amigos. Aí vou um dia antes, reúno minha rapaziada, vou tomar meu vinho, janto. É muito agradável. Aí no dia seguinte eu almoço também com outros amigos. E aí estudo. Você pega temperatura de jogo, de torcedor. Aí você vai por um jogo do Atlético, ou um jogo do Cruzeiro, você vai, anda na rua, você fala, pô, e aí, para no torcedor, como é que tá o time? O que é que tu tá achando? Porque a gente, quando tá no Rio de Janeiro, um time de São Paulo, um time de Minas, do Rio Grande, de Curitiba, você tá vendo pela televisão, mas você não tem a temperatura do que está acontecendo na cidade, né? Que tipo de cobrança o torcedor está fazendo, qual o tipo de avaliação que o torcedor... Porque eu acho que o mais importante, o nosso maior cliente é o torcedor, é o apaixonado. Para o clube e para a emissora, para todo mundo. E ter essa temperatura, por mais que a gente tenha análise fria do que está acontecendo dentro de campo, a temperatura do torcedor, para mim, é muito importante. Então, em relação a essa vida corrida, nossa, é gostosa, porque você, além de estar trabalhando com o que eu gosto, que é o futebol, você tem esse tempo de poder estar relaxado nos lugares. Para você treinar, o treinador hoje ele acorda pensando no que ele tem que fazer. É um monte de problema que ele tem que resolver. Ele vai para casa, mas ele tem que pensar o trabalho não sai dele. Ele tem que pensar no time 24 horas. Hoje um treinador chega às 6 horas no antes CT e sai depois. E sai 10 da noite. E outra coisa que eu acho muito importante para mim, para minha vida, ter tranquilidade, sair na rua e não estar sendo cobrado a todo momento de, pô, treinador,
cara não pode sair na rua tomar um vinho, porque senão um treinador Hoje em dia, doido passa na estamos rua. vivendo... Pô, você tá tomando um vinho 10 horas da noite, meu time perdeu ontem, ou o time não tá jogando bem. Isso é Cara, muito Brasil, né? Isso eu acho exato. de uma Isso é muito falta de Brasil. respeito, de uma falta de... Só que tá no pacote. Tá no pacote. Quando você escolhe ser cultural. treinador, quando você quer ter sucesso, quando você quer ser financeiramente reconhecido, você tem que estar nos grandes. E quando você está nos grandes, você vai ser cobrado dessa A maneira. cobrança é proporcional. Nós, É isso. Jeito, a nós cobrança é entrevistamos proporcional. o Rui Vitória, lá em Portugal, e ele falou isso. Tenho muita vontade de ir para o Brasil, porém, até hoje, eu não fui por essa questão, porque no Brasil é tão, É tudo tão intenso. tão intenso e tem essa Vocês cobrança. vocês no moram dia- em Portugal. Portugal. O que o Paulo Souza deve ter sofrido aqui é uma coisa Sim. Foi uma- enorme, tadinho. Ele deve... Foi uma onda que o Abel Ferreira aprendeu a surfar. Ele aprendeu, o mas- próprio Jesus. O próprio O próprio Jesus. Jesus. É, mas é que Jesus também teve um período ali que foi muito satisfatório. Então ele conseguiu, né, ter um pouco mais... Não, mas o Jesus e o Abel, eles viraram muito ídolos. Mas é um número pequeno, né? É muito pequeno. E não quer dizer Se que você todos da botar em mesma linha vão proporção, acertar. Só estou falando dos portugueses. Os outros portugueses não tiveram esse sucesso todo, né? E foram muito cobrados. E aqui. se a gente falar lá do sul do Brasil, a gente começa a falar dos argentinos, uruguaios, Sim. né, que são os estrangeiros de modo geral. Então é E- uma vida muito difícil ser treinador. Não vamos entrar aqui na questão dos Claro, treinadores, porque claro. eu acho que não faz parte do contexto da entrevista. Só estou dando o exemplo de que eu não quis ser treinador por causa dessa vida, né? de tudo isso. Eu quero andar na praia, eu gosto de estar na praia, eu gosto de fazer meu kitesurf, eu gosto de tomar minha cerveja, sair do kite, sentar ali no quiosque naquele fim de tarde, tomar uma cervejinha, relaxar, sair à noite com meus amigos, tomar um vinho e tá tranquilo, não tá preocupado, pô, será que vai vir um torcedor aqui, vai me incomodar? E não vem hoje em dia. Não. Graças a Deus. Não é que não venha. Mas vem até- light, né? Vem como mais como- Roger, fala lá que o fulano... É isso. Vem. E aí, o que tu acha da opinião? Meu time vai ganhar amanhã. meu Pô, e o fulano de tal? Qual vai ser o treinador que o meu time vai contratar? Sempre tem. Mas aí você começa a conhecer quais são os lugares. Que dá e que não dá. Exatamente. Dificilmente eu vou num bar ou num boteco, né? Que é muito tradicional aqui no Rio, que todo mundo adora ir. Porque a galera, quando É bebe... o ambiente propício. Não, e lá é Exatamente. que se fala de futebol, né? Não tem jeito. Então- Bar Aí todo mundo é não tem- comentarista. Não tem como. Então, e aí tá todo mundo num bar, todo mundo tá bebendo só cervejinha, tá todo mundo... E aí perde aquela vergonha, né? Perde a timidez. Então, aí bebeu uma, duas, e falou, pô, o Roger tá ali, vou ali falar com ele. E aí tu vai com meia dúzia de amigos pra você trocar tua ideia, né? Falar de outras coisas, daqui a pouco tem Esquece. 20 em volta querendo falar, e o meu time, e aquele time, e isso, e o teu gol que tu fez em 1900... Aí é até gostoso, é legal, mas você perde aquilo que você foi fazer. Relaxar. Então eu escolho alguns lugares que eu possa ficar mais tranquilo junto com as pessoas que vão comigo pra gente poder também ter os nossos assuntos, né? Fantástico. E essa, inclusive, é uma coisa que hoje, quando nós estávamos batendo um papo sobre o Roger, a gente se debateu porque não era algo que a gente lembrava. Portugal. Tu passou um período... A gente mora lá. Benfica. Inclusive, a Todo gente tem uma relação muito Brasil-Portugal muito grande, porque somos 3 brasileiros morando em Portugal. Fala um pouco desse período de Cara, Benfica eu e de amo. Portugal. Eu amo Portugal, sou louco, apaixonado. Então, somos 4. Acho que temos essa ligação em comum. É. Tive lá agora, Sim, quanto? Mês tivemos passado? juntos. Tem pouco 2 tempo. meses. Não, um mês. Um mês? Um mês. Eu ainda tenho essa vontade de voltar a morar em Portugal um pouquinho mais para frente, daqui a uns 15 anos. Mas não foi tão fácil. Não. Não foi tão fácil, porque eu fui muito jovem, eu fui com uma cabeça que eu ainda não estava preparado para isso. Saí daqui do Brasil no meio de temporada europeia, então... Foi na janela de inverno. Na janela de inverno, que eu não aconselho para ninguém. Fui sozinho, literalmente sozinho. Ainda que Portugal tem algumas vantagens. Vai lá. Entre Língua. aspas. Língua, alimentação. Não, algumas O não, próprio várias. clima, a questão do clima. Várias vantagens. Muitos brasileiros jogando. A AD conhece, quando eu saio daqui do Fluminense, eu tinha um tratamento muito único, né? Eu era muito mimado, Não. vamos dizer assim. Olha, em todos os sentidos, né? Porque o Roger sempre foi considerado a joia do Fluminense.
E era mesmo, né? Sempre foi. E ele era muito querido, tanto pelas pessoas do clube, quanto pela torcida. Ele era um ídolo, mas aquele ídolo máximo mesmo. A torcida do Fluminense se identificava muito com o Roger, né? Então recebia todos os mimos possíveis. De todos os lados, tanto do clube, pelo cuidado que as pessoas tinham com ele, quanto pelo torcedor. Que ele não era aquele jogador que o torcedor cobrava ou brigava. Muito pelo contrário, o torcedor do Fluminense, incentivava. até se o Roger fizesse alguma coisa que não fosse legal, a torcida estava ali com ele. Apoio. Sabe? Apoiando, abraçando. Quando Aí- ele saiu... Aí vai para um país novo, clube novo, começa do zero. Não, então, eu vou contar uma história aqui que é bastante engraçada, mas para mim era uma tensão louca. Eu sentia até medo na época, porque isso só para ter uma noção daquilo que a Dê falou, a minha transferência foi a maior transferência da história do Fluminense até aquele momento, óbvio, e a maior compra do Benfica. Então eu estava saindo de 2 clubes tradicionais gigantes na maior transação. Tava saindo grande. Dos dois, Gigante. Então eu chego com uma expectativa lá em cima. Nunca tinha saído do Brasil, saí num final de campeonato brasileiro, onde fui uma das revelações. Eu tinha 19 para 20 anos, fui eleito revelação no campeonato, volta do Fluminense a disputar uma Série A de campeonato brasileiro, Rio de Janeiro 45 graus, Portugal, 12. No inverno. e aí chego lá, eu acho que foi logo depois do Natal, dia 26, 27 de dezembro. Me pegam no aeroporto, aquela cheio de gente, né? Lotado o aeroporto. Promessa, chegou a promessa do Brasil. De imprensa, uma loucura. Vocês sabem o que o Benfica carrega. E o investidor, na época, o cara que realmente botou o dinheiro, porque o Benfica estava em uma situação financeira muito complicada, me pegou no aeroporto e ele meio que cuidou de mim nesse início. Pô, ele me botou num apartamentinho do lado dele ali em Campo Dori, que era um quartinho. Ele falou, fica aqui 3, 4 dias que eu já vou arrumar um lugar para você morar. E aí ele, passado esse tempo, aí passei o Réveillon em Óbidos, pode ser? Óbidos, né? Que é a terra dos castelos ali, onde perto de conheço, Lisboa vocês até. vão Vocês concordar. deveriam conhecer. Assim, É bonito eu conheço, o lugar, eu conheço, mas é lindo Óbidos o é lugar. um lugar pra Mas criança. Bem pacato e tal. Aí ele me levou e tal, passamos o Réveillon, e chovia, e frio. E eu falava, cara, em 3 dias, eu falei, cara, que loucura, esse lugar Já não que eu faz vim um parar. sol. E aí ele me orientou, e ele tinha um apartamento em Cascais, que era uma cobertura, que ele falou, e ele não me emprestou, ele me alugou a cobertura. Bem cara, por sinal. Negócio à parte. Exatamente. Ele falou, eu acho que você tem que morar em Cascais, porque você fica um pouco mais afastado. Mas tu treinava lá no Seixal? Não tinha Seixal ainda. bom. É outro ponto. Depois eu te explico como era o Benfica. Vai falar, cara, ele rodava 70 km por dia só pra ir. Era no Estado da Luz mesmo. Então ele me colocou em Cascais e eu morava em frente à Boca do Inferno. E ele falou, olha, você vai ser muito conhecido aqui. E eu acho que Cascais é um lugar mais tranquilo. Em Lisboa as pessoas vão querer estar muito perto de você, você não vai conseguir andar sozinho, tranquilo na rua e tal. E eu recebi aquela informação, falei, tá bom. Fui para Cascais, eu morava numa cobertura, sozinho, uma cobertura muito grande, de frente para a Boca do Inferno. E do lado tinha um cemitério, assim. Vocês imaginam eu sozinho num apartamento que tinha uma... lá em Portugal, cobertura vocês chamam de... Tem algum outro nome lá? Sei lá. Eu acho que sim. Não tem outro nome. Não lembro. E dentro do meu quarto, da minha suíte, o banheiro, o meu chuveiro era um box grande, fechado, que também tinha máquina de sauna. Então eu fechava o box e aquilo virava uma sauna quase que individual. E inverno, o que venta ali, Não. o que uiva aquele vento. E Perto faz do cemitério Aí com ele, uivo. aí ele perto do lado do cemitério. cemitério, na frente da boca do inferno, com uivo não boca dá. do- com uivo não dá, não Então tem isso é como. verdade. Eu me trancava no banheiro, entrava na sauna, ligava a sauna à noite, porque aquele vento, juro, eu me assustava sozinho, do outro lado do mundo, com frio desgraçado, cemitério, a boca do inferno. Então eu tinha muita dificuldade de dormir. Porque eu ficava com medo realmente. 20 anos de idade. sozinho. E sozinho. Então, isso tudo me traumatizou.
Me traumatizou aquilo. E dentro do campo as coisas também... Eu tinha bastante dificuldade, o time não era bom. O Benfica, para você ter uma noção, terminou em 6º nessa temporada. Se alguém de vocês não lembro. pensar e buscar uma colocação 6º no A Campeonato pressão. Português do não Benfica... lembro. Ser segundo Difícil. lugar já é uma pressão absurda. Então, e aí eu tomo uma decisão que, para mim, hoje vendo, não foi a mais correta e eu não sei se eu me arrependo, eu acho que eu não me arrependo de nada da minha vida, mas essa decisão foi errada, porque eu deveria ter passado esse primeiro momento. Olha, eu vou para as férias, porque aí tudo ia acalmar. Sim. Era uma outra temporada. Eu ia chegar para fazer a pré-temporada pré-temporada. no verão, mais gostoso. estabilizado. Eu ia pedir para me mudar. Eu falar, olha, deixa eu sair de Cascais, deixa eu morar em Lisboa, num lugar menor, mais tranquilo, que eu desça, que eu encontre gente, que eu crie vínculos. Isso seria uma... Só que muito jovem, aí voltei de férias, Brasil de novo, e aí os amigos, e a festa, e a torcida onde eu andava. Porra, volta, o que tá fazendo lá? Aí eu voltei para jogar no Brasil. Fiz minha temporada, só que eu tinha vínculo ainda. E voltei para Portugal. Depois de um ano, voltei com outra cabeça, mas ainda com muitas dificuldades do clube, né, de estrutura de clube. A gente, no primeiro momento que eu fui, ainda tinha o estádio antigo, o Estádio da Luz. Quando eu volto um ano depois, o Estádio da Luz está demolido por metade. No primeiro Estádio da Luz, a gente tinha um campo anexo do lado de fora para treinar. Então você fazia... tinha o vestiário, trocava de roupa, toda aquela estrutura dentro do estádio. Saía do vestiário, tinha o campo anexo para você treinar, para fazer os treinamentos. Quando eu volto, tá tudo demolido. Não existe mais. Hoje, o Benfica tem uma estrutura... Absurdo. Vocês conhecem o Seixal, Seixal. né? Fantástico. Na minha época, não tinha vestiário, Caramba. não tinha campo para treinar, não tinha lugar para a gente sair. A gente chegava de manhã, descia na garagem, ali tinha um cantinho para a gente trocar de roupa e esperar alguma van para saber onde a gente ia treinar. Eu não Eu não consigo imaginar. Eu também não. Então vocês... Porque hoje é uma coisa tão acima da média, né? É isso, Principalmente é isso. em Portugal, eu acho que é uma das maiores estruturas. E aí a não dá gente pra passou, não imaginava passou isso. por esse processo. E Era não é muito tempo. Você jogou lá em que ano? 2000. Bastante, tem quase 23 anos. É porque passa rápido. Passa rápido. Então foi um momento de transição do Benfica. Sim. Então era um momento muito difícil. Aí eu joguei no estádio antigo, naquela lindeza que era o Estádio da Luz, né? Que cabia 100 e poucas mil pessoas. Uma das maiores emoções foi jogar no Estádio da Luz no dia do meu aniversário. Olha. Lotado. Tinha águia já naquela época Tinha, voando? Tinha. Essa história dessa tinha. águia voando é... E a gente fazendo um jogo contra o Real Madrid e o estádio lotado cantando parabéns pra mim. É uma das Que Eita. bacana. histórias mais emocionantes, assim. Ó, você vamos ter uma procurar esse torcida... vídeo, hein, Aninha? Vamos. Existe, né, o vídeo? Provavelmente. Foi Vamos um jogo contra o procurar Real esse Madrid vídeo. em agosto, dia 17 de agosto. De- Aí o ano, não sei qual vai ser. Não vou Mas a te- gente 2000, A gente descobre. 2, 3, não sei. Mas Portugal te traz boas lembranças. E lá eu era conhecido como menino do Rio, né? Eu não era... Se você falasse, pô, lembra do Roger? Ele falou, o Roger, o menino do Rio. E até hoje, 20 e poucos anos se passaram, eu ando na rua, o menino do Rio, é o menino. Eu falei, eu já sou um senhor do o Rio. senhor do Rio. Um senhor do Rio. Então eu joguei no estádio antigo, joguei no estádio... Pela metade. Pela metade e no estádio novo. A gente faz a estreia do estádio novo. Ai, né? que bacana. Eu fui eleito melhor em campo, num Benfica Nacional do Uruguai. Também uma festa lindíssima lá. Eu tenho só carinho. Dificuldades, histórias Claro. difíceis no momento de transição em que o Benfica, até para estar hoje, a potência que está, ele precisava Se reestruturar. transformar aquele... tudo que era muito antigo para algo novo. E eu tive nesse hiato Você aí. pegou exatamente o momento da transformação. Exatamente. E sofremos muito por causa disso. Mas o carinho que eu tenho, a admiração do povo, da torcida, o que eles têm comigo também é muito, muito legal. Bacana. Tanto ficou carinho que pensa até em voltar pra morar, né? Pensa. Geralmente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Portugal, quando o Alex foi jogar no Porto, inclusive uma pessoa disse, olha, quando tu for morar em Portugal,
vai ser o lugar que tu vai escolher para se aposentar. Pode apostar. E realmente, eu escuto muita gente falar sobre isso. A gente tem amigo com o Júlio. O Júlio é um. Júlio César jogou no Benfica Muitos, também. muitos brasileiros ficam lá. O Júlio jogou e eles não querem sair, Sim, né? não voltam. É verdade. Pronto, Eu vamos... ia até falar, falando dessas dificuldades de adaptação de um país ou outro, você foi para um outro país também completamente Eu fui diferente e que é agora a nossa sede da Copa esse ano. Como que foi? O que o Morar futebol no pode Catar, esperar do exatamente. Então, depois dessa primeira experiência em Portugal, a primeira, né? Não a depois, quando eu voltei, tive mais facilidade de adaptação. Você vai aprendendo, vai ganhando maturidade e vai entendendo de que cada mudança ela é muito mais interna do que externa. Sim. Você tem que estar preparado para mudar. Você tem que Sabemos bem disso. Você tem que estar preparado para conhecer uma nova cultura. E se adaptar à cultura local, né? Exatamente. A gente vai com a cabeça não eu é, quero mudar aquilo ali, mas aquilo ali é o certo. A É. gente que não é acostumado quem se aqui. adapta você não somos vai nós. sair da cidade Exato. de onde você mora, que você tem intimidade, e encontrar as mesmas coisas. Você não pode, eu vou para Doha e quero lá encontrar uma praia que nem Copacabana, que tem vida social. Eu quero que os vou jogar meu restaurantes que eu futevôlei. gosto. Que eu vou jogar meu futebol, que eu vou dar um mergulho no mar, que eu vou Não vai. fazer N coisas que eu estou acostumado. Não, você tem que ir lá e você tem que conhecer aquilo que a cidade pode te oferecer. Exato. E se adaptar a isso. O quanto mais rápido você faz isso, mais feliz você vai ser. Mais tempo você vai conseguir ficar. Mais adaptado você vai estar. Melhor você vai conseguir fazer com que os seus familiares também consigam se adaptar. E aí, quando eu fui para o Catar, eu já tinha quase 30 anos e era outra cabeça, então não foi essa dificuldade Foi mais toda. É fácil. muito diferente. Sim. E tu foi num Catar não tão desenvolvido quanto é hoje. Não, totalmente diferente do que é hoje. Eu voltei agora em 2019 para acompanhar o Flamengo no Mundial lá. É um país que, se me soltar lá de novo hoje, eu não consigo andar mais, né? De tantas mudanças. É um país que cresce bacana. a cada minuto, que se desenvolve a cada minuto e cria novos caminhos, né? Hoje não é totalmente diferente a cidade. Principalmente do que eu por essa vivi. concorrência de Catar e Dubai, né? Então, Não, eles exatamente, estão essa sempre... questão. Não, e fora para conseguir ganhar o direito da Copa do Mundo, Eles têm que fazer muitas eles adaptações. fizeram várias sim. adaptações e desenvolveram ainda mais aquilo que já tinha. É isso que eu ia Para perguntar. poder ganhar, né? É. A concorrência para poder sediar a Copa. Isso que eu ia perguntar pro Roger. O que o futebol pode esperar do Catar? É uma temperatura surreal, mas Não, eles mas, fizeram não. adaptações. Não, mas vai ser. Mas- Mudaram, né? Em relação à temperatura, eles mudaram a data Mudaram realmente. a bastante transmissão. Então a gente vai estar Que lá. não significa também que não vai ser quente. Não vai ser quente. Não vai ser Não, quente. porque é um deserto. Tem gente que acha, o Catar é quente o ano todo. Pelo contrário, Não, quando esfria, é frio. É frio. De porque manhã é e de deserto. madrugada é Então muito você frio. vai ser, não é um frio que nem você vai frio Rio de nevar, Janeiro. né? É frio no Rio de Janeiro. É até mais, sabia? Até mais do que Rio de Janeiro. É um friozinho mesmo. Você vai precisar à noite, então bota casaco. Vocês são Ó, a gente que moças vai com o elegantes. Webcast pra nós Copa do vamos. Mundo. nós vamos. Leva suas echarpes. Pra não vai nessa de que vai passar calor, não. De noite, então, se passa um friozinho arrumado. Então, a temperatura, ela foi... A Copa mudou a data. A Copa, para você ter uma temperatura apta para se fazer esporte. Realmente, entre maio e setembro é inviável. impossível, inviável. Só se eles construírem sem estádio fechado, climatizado. Mas aí, como é que você faz para os Com externo. visitantes, né? Sim. Para os turistas? E eu acho que a Copa do Mundo vai ser muito legal porque vai ser minha terceira Copa do Mundo, né? Eu já acompanhei em loco no Brasil e na Rússia. Ainda não tenho essa informação se vou ou não para o Catar para acompanhar. Acho que vou fazer a Copa do Mundo, agora não sei se de lá ou daqui. Porém, eu acho que o que vai ter diferente é que vai ter uma concentração de muito mais torcedores, né? Vai ser uma convergência de todos os torcedores do mundo num lugar só. Sim. Porque vai ser numa cidade só, Doha. Mas tem Alcora ali, o Accra, Mas é mas muito são pertinho. cidades do lado, colado, que não tem a necessidade de você fazer viagens Viajar. longas. O que daqui a Como pouco era no torna tudo Brasil. mais intenso também, Então, como era no Brasil, No Brasil e foi na assim, na Rússia. Rússia foi São assim. 2 continentes, né? São gigantes. Então você tinha Equador e
Coreia do Sul. Aham. Tudo, Nordeste, se eu falar que Nordeste. Coreia não teve ou Equador não teve na Copa do Brasil, não me critiquem, porque eu Sim. estou Só um falando, exemplo, estou gente. exemplificando. Sim, um Assim, exemplo. em Cuiabá. Então você tinha lá, todos os torcedores de Coreia e de Equador iam para o Cuiabá. Aí em Recife você tinha Lituânia e Sim. Não, e a distância é muito grande. Né? África do Sul. Então, em Doha vai estar todo mundo num lugar mesmo só. lugar. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo, como se fosse uma Olimpíada. Numa Eu cidade ia só. citar isso como exemplo, porque a questão da Olimpíada e Copa do Mundo, né? Converge muito. Que eu acho que é o que todo mundo diz, todo atleta ou pessoa que acompanha as duas competições, Copa do Mundo e Olimpíada, diz que o que é mais legal da Olimpíada É é o clima, exatamente né? o clima, porque tá todo mundo junto no Todo mesmo mundo lugar. E Copa Teremos do Mundo essa geralmente chance. tem essa separação, né? Teremos pelas essa questões. chance. Dessa vez. Vai ser legal, vai ser uma bagunça gostosa. Vai. Já não tem mais lugar, né? Diz Não. que tenta procurar, já não tem mais. É que não Então, assim, cabe tanta É, gente. Ai. Isso é uma coisa Nós séria. estávamos com... Lembra? O pai de um jogador É. grande e ele revoltado, que ele não conseguiu Ele uma não vila. conseguiu uma vila pra ele. pra ficar Eu lá. acho que estão colocando alguns transatlânticos lá, né? Vou fazer Nesses isso. barcos de Pois é. cruzeiro. Barco Hotel. Aí, É, ó, barco vamos arrumar hotel. Aí, Aninha. Queremos uma cabine. Nossa, eu não sei se nós vamos ter um transatlântico, mas pelo menos uma lanchinha Uma arrumada, né? Uma lanchinha arrumada eles vão ter, né? Uma Tem muita barraquinha gente no ficando deserto. no Emirados, Emirados. Árabes também, né? E vai de carro ali, ou pegar algum E eles vão avião. tentar atrair muita gente pra lá. Claro, vai ser uma ponte aérea, né? 40 Vai ser minutos, uma uma ponte hora aérea. de voo. Se bem que da Europa também não é tão... E eu percebi que os europeus, principalmente na Rússia, né? E a Rússia também não é tão perto, eu acho que tem uma... É menor a distância, mas os europeus, eles fazem bate-volta direto. Direto. Eles vão lá, tem o jogo Assiste da um jogo. Holanda contra não sei quem, em Moscou. Saía gente de Amsterdã toda hora. Ia. Tipo, muito voo. Ia assistir o jogo, ou dormia um dia antes, ou dormia um E dia voltava. depois, ou ia e voltava no mesmo dia. Não ficavam O lá os benefício europeus. de estar por ali, né? Então, eu acho que tem país que é 4 horinhas, 5 horinhas da Europa De para Doha. distância. É. E que história é essa de Trinidad e Tobago? É real? Eu tenho passaporte de Trinidad e Tobago. Minha mãe nasceu em Trinidad e Tobago, é real. Eu juro que eu dei até um Google. Onde fica isso? No Caribe, ali perto da Venezuela, uma ilha. São 2 ilhas, na verdade, né? Trinidad e Tobago. Se um dia tu dissesse assim, eu tenho dupla nacionalidade, adivinha, duvido que alguém Ninguém ia dizer acerta. isso. Ninguém tem a Só se noção. estudar, que nem a gente estuda, né? A gente estudou, então estamos sabendo. Inclusive, quando a minha trajetória, logicamente, todo jogador tem sonho de jogar na Copa do Mundo, e eu tive perto em 2002, 2006, que foram meus melhores anos. 2002 eu estava perto, tive com o Filipão, ele mandou recado para mim, falando, olha, tô te acompanhando, você tá muito bem, tá no meu radar, mas por enquanto aqui não tá dando, né? É porque tinha só jogador ruim, né? Rivaldo, Ronaldinho, concorrência tava Juninho pesada. Paulista, Ricardinho, Na rede, Alex, que não foi também. Na área, né? Você- Naquela parte do campo ali que o Roger joga, naquele momento... Mas isso é coisa de Brasil. louco. Não importa a sim. seleção, o meio de campo, geralmente, a gente tem Muitos bons muita jogadores. gente. Aí não fui convocado, não disputei a Copa de 2002. 2006 também era um ano muito legal para mim, que o ano anterior eu Mas fui tu já tinha campeão feito jogo brasileiro. oficial pela seleção? Já tinha disputado a Olimpíada. Olimpíada. Mas Então- conta? Pra te poder, por exemplo, representar Trinidad e Tobago. Então, acho que naquela época contava, né? Contava. Tinha jogado amistosos e Olimpíada. Olimpíada. Aí 2006, porque eu fiz um 2005 espetacular, fui campeão brasileiro, melhor Com jogador, aquele time do Corinthians. melhor jogador da posição, provavelmente eu poderia ter sido o melhor do campeonato. Eu falo que eu fui o melhor jogador brasileiro da competição. É, porque Só que tinha o melhor foi o Tevez. Tevez, né? Foi eleito craque do campeonato. Só que nos últimos 5 rodadas eu quebrei minha perna. Então eu não joguei os últimos 5 jogos, 6 jogos. Então eu fiquei parado até meados de 2006. E aí não tive tempo hábil de me recuperar. Eu tinha sido convocado em 2005 pelo Parreira, tinha sido convocado em 2004 também por ele. Só que não tive tempo hábil para me recuperar Aquelas coisas que e a gente não brigar explica. por vaga para disputar a Copa do Mundo. E em 2010 eu estava no Catar. E aí já pensando em final de carreira, provavelmente ia voltar para o Brasil para fechar o último clube. Aconteceu depois com o Cruzeiro. Falei, cara,
será que eu consigo disputar uma Copa do Mundo por Trinidad e Tobago? Por que não? Mas passou pela... Isso é real. Passou, é real. Cheguei até a procurar ver se tinha alguns caminhos, mas era um caminho muito complexo e estava muito em cima também, não ia dar tempo. Ia também chegar, não aparecer assim, não é de uma hora para outra. Pô, você tem que comunicar, você tem que avisar treinador, você tem que conhecer companheiros. Claro. Não é assim, eu quero, faço lá, mostro, me convoca agora e tá... Aí, foi uma ideia, mas estudei a possibilidade, mas não era viável. Caraca, eu não imaginava. Quando eu li também, eu disse, Trinidad e Tobago? Da onde? Mas agora tu falou sobre uma situação, é a questão das lesões. E agora, agora eu descobri que meu bisavô e minha bisavó são espanhóis. E meu avô tem direito a ser espanhol legítimo, porque ele nasceu no Brasil, mas filho de espanhóis nascidos na Espanha. Então, tô tirando a cidadania do meu avô para ver se ali na frente eu consigo tirar a minha. Eu falo para minha mãe, poxa, mãe, podia ter você não me dito avisou, antes, pô. né? Poderia se jogar no Real Madrid se eu fosse espanhol. Aí ela me falou, poxa, nem eu sabia, não sei se... Porque meus bisavós vieram por causa da guerra e tiveram meu avô aqui, pensando com a cabeça por causa da guerra, eles não imaginavam que... de repente tinha até algum... Cara, eu não quero nem que meu filho seja espanhol para não passar por essa loucura que a gente passou de guerra. Claro. Já passou. Vamos ver se eu consigo agora, para ver se eu passo pro meu filho. Perfeito. Quer água? Tá, tem eu tô tomando uma tem aguinha, ainda, tá? pronto. Tem aqui. Então, o pessoal acha que é um cafezinho e tal. É só água, gente. Hoje é água. Hoje dá até pra focalizar aqui. Essa hora da manhã, se fosse um pouquinho mais tarde, dava pra tomar um vinho. Não duvide do IBcast. Não duvide. Já aconteceu tanta coisa. Mas falando de lesão, passar rapidinho sobre isso. É algo que marcou muito a tua carreira, né? Muito. Até porque não foram lesões simples. Nenhuma. Pubis um ano quase parado no Benfica também. Pronto. É uma situação difícil, né? Eu trabalho com atletas também, enfim, acompanho a carreira de atletas. A lesão de pubis é aquela que o fisioterapeuta ou o médico falou, daquele mas hoje eu estava conversando até com o Michel Simoni, você conhece, né? Amigo nosso, foi nosso diretor médico e médico no Fluminense. Eu almocei com ele no sábado. A gente até comentou sobre isso, né? A gente não vê mais essa lesão. Lesões. Porque eu acho que o futebol se modernizou tanto, você tem tanto acesso a estudos, informações, aparelhos mais modernos. Se tornou preventivo, né? Porque Exatamente. a lesão pubiana é um descontrole muscular, né? Exatamente. A prevenção das lesões hoje não é especificamente do pubis, mas os exercícios que você faz de prevenção, principalmente de core, que são aqueles de equilíbrio mesmo, o pessoal em casa deve saber o que é um exercício de core, aquele que tu fica paradinho. Hoje em dia todo mundo sabe. De prancha, todo mundo é um pouco Então atleta. isso você faz esse equilíbrio, fortalece esse equilíbrio muscular total de corpo inteiro. Então dificilmente alguém tem mais essa lesão de pubis. E eu tive, foi muito, muito complicado. Quase um ano parado, eu perdi a temporada inteira do Benfica. Inclusive eu tive que ficar lá quase 2 meses em Madrid, porque na nossa época o Camacho era o treinador, e ninguém conseguia dar jeito, e ele me indicou ficar no Real Madrid lá. Então eu fiquei lá com Ronaldo, Roberto, Zidane, os caras todos dos Galácticos, e eu lá na fisioterapia. De boa, e olhar pros caras, logicamente com os brasileiros, né? Já tinha estado com o Roberto também, com o Ronaldo, a gente uma boa tava resenha, sempre né? junto. Mas os caras olhavam, que esse moleque também, eu tinha 22. Como é que veio parar aqui? O que esse cara tá fazendo? Não, deixa o moleque aí, o moleque é nosso. O moleque tem moral, tá cuidando. Essa coisa dele que ele usou agora, o termo de moleque, como ele jogou, ele se destacou muito jovem, né? E ele jogava nas equipes principais. Na época de Fluminense, que tinha o xerifão lá. Eu apanhava, né? Lembra? Tinha Ricardo Rocha, né? No auge, né? Aqueles caras que não perdoa. Lima. Porra, e aí o Roger queria treinar com eles e dar caneta, né? Fazer jogada de efeito nessa galera. Cara, você tem noção. Porque eles batiam no Roger, era uma barbaridade. Que moleque mais folgado, que vai me dar caneta, pensando que negócio é esse. É muito bom. Aí, aí eu fui fazer em Madrid fisioterapia para ver se eles encontravam algum método de não ser
cirúrgico, o meu caso, né? Mas também não deu certo, teve aí jeito. voltei, aí eu operei com o Dr. Bernardo, que era uma referência lá, era nosso médico no Benfica. Só que é uma cirurgia muito complicada. Eu tenho 4 cortes, né? A mulherada reclama da cesariana. Eu tenho 4. Que são 2 cortes em cima, né? E 2 cortes embaixo. Foram mais de 100 pontos, né? Internos e externos. E mais a recuperação, que e não mais é... a recuperação, Nossa. né? Porque você tem que reaprender a andar e dói tudo. Daqui sai todos os esforços que você faz. Eu tossia, parecia que eu ia na lua e voltava. Nossa. Eu sou a única mãe aqui. Eu tive 3 cesarianas, então sei bem. Primeira levantada, parece que todos os órgãos estão aqui, cai tudo. Você fala, estourei todos os pontos. É mais ou menos assim. mais ou É menos quase assim. isso. E a segunda, é que tu não teve lesão, né, tranquila, né? Não, E a eu outra mais difícil foi que só quebrei a perna. E não, o quebrar a perna, as pessoas, quebrou a perna, foi lá, botou no lugar. Não é, eu quebrei a perna, rompi todos os ligamentos do tornozelo e foram em 2 lugares a perna. Não foi o osso quebrou aqui, Caramba. ele quebrou aqui e aqui. Então, tanto que eu tenho uma placa 20 centímetros na perna, 8 parafusos. Toda vez que ele passa no aeroporto, ele Apita, tem que andar Apita. com documento. Uma cirurgia desse tamanho no tornozelo também. Mas, Ok. ossos do ofício. Vamos lá, Ossos do trabalha, ofício. recupera, Mas- passa tempo em fisioterapia, sofrendo, sozinho. E tem que ser muito forte mentalmente para mentalmente, né? Mas mesmo assim, a carreira, Uma carreira correu brilhante. de forma brilhante, independente de qualquer coisa. Só time grande no Brasil, Graças a Deus. Eu tive grandes clubes. Eu passei pelos maiores aqui. E ele continua, né? Daí vai para comentarista Numa grande emissora. A gente tá... vamos Um pro quadro? quadro? Aham. Quadro. Temos o... Tem quadro, né? Temos Tem. dois. Esse aqui, não? Não, tem mais. Temos Temos dois. dois. Temos dois. Um é exclusividade da D. Ela é especialista nisso. Ela tomou isso pra ela, a gente Eu falou, não, tá poderei, bom, né, esse é só gente? seu. Obrigada, Mas meus antes amores. desse, É. nós temos um quadro chamado Atende Aí. Atende Que a aí. gente convida o nosso convidado a convocar alguém pra estar aqui conosco. Diz assim, ó, é bem legal. Pra ver se você chega tem aí. moral com alguém. Ah, é? Pra ver se você tem moral, tu agora largou uma... Nossa, só psicologia. Tá usando psicologia para poder pressionar mesmo. Bom, Eu acho que essa vai ser fácil, então, porque vocês estão em Portugal. A gente, quando a Dê me convidou, eu estava em Portugal, do lado de um... E ela estava reclamando que ele não tinha ido. Vamos ligar para ele. Não pô. acredito. cara, não, se for quem Não, eu tô não, pensando... Vamos ligar para ele, ué. E Quero- aí a quero Dê, ver que ele eu vai vou fugir ligar. agora. Eu vou, Não, primeiro você fala, porque primeiro a tem que gente ter tem pressão. que ver. Você fala porque tem que ter pressão. Primeiro a gente vê se ele vai Se ele atender. atende. Você acha que ele vai atender? Mas se ele não atender, tu vai deixar o nome no ar. Ah, e vou. a gente usa isso como prova. Te usar isso Sim, contra fica ele. tudo Contra registrado, tá guardado, registrado. Enquanto isso, lembrando, se quiser ser parceiro do Webcast, Ana Paula está totalmente aberta, de braços abertos, esperando. A cara dela. Criando. Ela já está com umas negociações aí em andamento, mas ainda temos espaço, então podem falar com a Aninha. E segue, curte, compartilha, Instagram, TikTok, a gente tem TikTok também, né? Enfim, vamos lá? Liga aqui na... Pode ligar. No Viva Voz pode votar. Viva a voz? Vamos ver o que ele vai falar. Nossa, pior, corre risco de falar seu. Tem isso. A gente bota um pi, Isso. Irmão, eu te ligo daqui a pouco, pode ser? só tá ao vivo. Ó, estamos ao vivo aqui. Ah. Tá, é reunião muito séria aí. Tá bom. E quanto tempo? Ele É ficou o quê? mudo. Fala pra mim. Não, nada de preocupante. Que tem um quadro aqui na Webcast da D. Estão pedindo para eu convidar um convidado. E você tá devendo a D esse convite. Tô te convidando aqui na Ah, gravação você tá com das as meninas. Você tá com as meninas? É isso. É só para você dar um Seu ok que vai fujão, atender elas, seu tá? fujão. Tá todo mundo. E pode voltar pra tua reunião. Beijo. Dá um beijo todo mundo aí, Roger. Tá confirmado ou não? Elas vão te procurar em Portugal, tá bom? Tá bom? Tá top. Beijo. Beijo. Beijo, Ju. Fechado. Pronto, ó, Júlio foi César. fácil. Resolvido. Júlio César. Agora o problema é de você. O problema é dele agora.
É na sequência. Então, quando voltarmos a Portugal, já vamos gravar com o Júlio César. Pronto, agora a gente tem, né, balizador. Seu quadro. Seu Seu Vamos quadro. agora, peraí, vamos lá, com licença. O quadro da D. Não, Não, vamos gente. trocar o nome? Não. D de D Denise. de Denise e Ah, D primeira. Gente, é uma honra Tudo a absurda. ver, Aninha. É uma honra absurda pra mim, cara. Vai lá. Eu gosto, eu me sinto, como se diz, a entrevistadora mesmo. É isso que eu ia falar. Ela se sente aquele programa da Eu televisão mudo mesmo. até o tom de voz, eu mudo até o tom de voz. Marília Gabriela. É mais ou menos isso, né? Eu Tu me muda, sinto, eu mudo muda. o tom de voz, Muda, eu me muda. empolgo. O futebol é? Futebol é uma coisa muito importante pra mim, muito séria para mim. Um momento marcante no futebol. Difícil assim escolher um, né? Marcante, eu acho que o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Um ídolo. No futebol? Pode ser no futebol ou na vida. Na vida. Em outros esportes, não tem problema. No esporte, o Ayrton Senna. Ele Acho tá que ganhando Eu disparado. ia falar, depois eu vou pegar e vou fazer um geralzão para em algum momento a gente dar como que ficou, entendeu? A questão das preferências, né? Porque o Ayrton Senna tá disparado. Um cantor ou uma cantora preferida? Ih, rapaz, eu gosto muito de música. Um cantor... Aliás, você acha que Aliás, canta? tu gosta de música, Não, mas ele tu se toca acha. alguma coisa, algum instrumento? Ah, Que dou também uma- o que vem de dou uma jogador batucada. aqui que toca alguma coisa. O Roger acha que canta. É. Entendi. Você Pô, acha? podemos formar uma banda, né? De todos os entrevistados Porque que já tá vieram faltando um aqui. cantor, né? Exato. Quer dizer, já tivemos alguns. Eu tô no mas- momento muito Emílio Santiago. Olha, Nossa. adoro. É muita cultura. Aquele vozeirão, né? vozeirão. Eu tô no momento Emílio Santiago. Então, uma música. Saigon. Lindo demais. Um filme. Pô, filme também é outra coisa que eu gosto muito. Cinéfilo. Que a gente vai buscando, né? Filme assim. Fogo contra Fogo. É o do Al Pacino com o Robert De Niro. Isso. Que um é bandido, o outro e o respeito um pelo outro, né? A admiração que um tem pelo outro. E lá no final, duelo no aeroporto dos dois. Eu acho que é Fogo contra Fogo esse filme. O nome desse filme, né? Tanto filme. E nomes parecidos, né? O que tira você do sério? Boa pergunta, porque ele é uma pessoa zen, né? É, o que me Tu tira tu do sempre sério. foi assim, tranquilão? Não, dentro de campo não era essa. Não, dentro de campo não é assim, não. Então, me tira do sério é inverdade, é mentira. Que eu acho que tudo você pode falar a verdade e assumir responsabilidade mesmo. Pô, eu errei, é isso. Bancar, né? É isso. Cara, mentira, tentar dar a volta. Isso aí me tira do sério. Maior realização. É porque são realizações diferentes, né? Não sei se profissional, pessoal. Pessoal, meus filhos. Né? O que vier primeiro na mente. Pessoal, meus filhos, profissional, a minha carreira mesmo, sólida que foi. Mas eu sou um cara que eu busco sempre o futuro, né? Presente e futuro. Eu não estaciono, não gosto de estar estacionado e falar, porque eu fui. Eu quero ser, né? Quero melhorar. Então, O maior desafio é sempre o próximo. exatamente, é o amanhã, é o agora. Passou. Legal as pessoas falarem, mas quando a pessoa, poxa, você foi melhor do que o fulano foi melhor do que você. Eu falei, cara, eu quero ser, né? Porque eu fui e já passou. Uma saudade. Uma saudade. Saudade a gente tem de tantas coisas, né? Eu tive um relacionamento complicado com meu pai, mas meu pai se foi, eu tenho saudade dele. Saudade de jogar futebol. Como eu disse, nada vai ser igual a jogar futebol, né? Competir, estar num estádio lotado, fazer um gol para mais de 100 mil pessoas, aquela loucura. São saudades. A gente vai tendo saudades na vida, né? Saudade de ser jovem. Saudade de ter mais disposição. Não fala, esse assunto tem que mudar. Esse assunto pode parar.
Com qual jogador você gostaria de ter jogado? Pode ser do passado ou da atualidade. Que você não jogou e gostaria de ter jogado. Ai, Zico. Uau. Qual será a final da Copa do Mundo do Catar? Meu Deus. Bolão. Esse é o bolão, Webcast. esse tem bolão. Essa eu posso... Cara, eu acho que essa Copa tá tão equilibrada. São 9 seleções, eu acho que do mesmo nível. Bem treinadas. Cara, é uma pergunta muito difícil. Ou impossível de se responder. Se alguém acertar, é mero chute. Mero chute. Não vai falar, porque eu tenho... Meu palpite foi embasado e vai ser isso e acertar. Difícil. É mero chute. É um chute pode daquele que eu vou chutar. Eu ia dizer, pode Dá o chutar. teu chute, então. Não, pode chutar, Mas que o aí teu eu vou- chute era de qualidade. Então, sempre mas aí foi. eu vou dar um chute pelo coração. Claro, Brasil sim. e Portugal. Pronto. Olha, Eu nem sei se pode ter. Pode. A gente já deu uma O jogada. Fernando do Porto já participou aqui com nós, ele fez até o caminho. Ele disse que dá. Porque Portugal, a gente pode pegar Portugal já nas oitavas, se eu não me engano. Sim. Portugal, se for segundo, ou Brasil segundo, já é Brasil e Portugal nas oitavas de final. Então os dois têm que ser primeiro ou os dois segundo para ir Para se encontrar no final. Perfeito. Então, isso pode, eu acho que está entre as 9 seleções que eu acho que estão no mesmo nível, Brasil e Portugal, mas é um chutaço. Chutasse. Felicidade é... Felicidade para mim é ser simples. Muito bem. Numa palavra, quem é o Roger? Simples, eu acho que é essa simplicidade. É buscar nas coisas simples sua essência, não complicar as coisas. Quanto mais simples você for, quanto mais tranquilo você for, quanto menos coisa você criar na sua cabeça, eu acho que a trajetória vai ser mais tranquila. Muito bem, bom. fantástico. Vamos Pedir, Agora né? vamos ao Vamos momento. pra Nossa nossa camiseta camisa. de milhões aqui. Nossa, tem muita assinatura boa e agora vai ter mais uma. Assinatura. Haja jogador caro pra Daqui a assinar pouco tá aqui. A acabando gente o vai ter que espaço. virar a camisa. Vai- daqui a pouco. A Aninha disse que não dá pra assinar na aqui. frente, não. Ah, não? Aqui Não. a gente vai... Acho que vai ter que ser aqui. Eu Nossa seguro. Eu Camisa. ajudo a segurar. Como diz em Portugal, a camisola. A camisola. Camisola. O pessoal tá Essa falando mudança dedicatória. Tem gente Se que quiser, faz, fica à tem gente que vontade. faz. Um grande beijo, então. Muito bem. Já agradecendo a todo mundo que anda acompanhando o nosso canal. Exatamente. Nosso Quem Instagram. não acompanha ainda, por favor, se inscreva Vale a aí no nosso pena. canal, porque cada semana é um convidado top Especialíssimo. E essa temporada Brasil, orgulho, hein? mesmo. Orgulho. Tão bom voltar pra casa, né? É muito bom. Roger, Meninas, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Pegou aí? pegou. Grande beijo. É isso. Obrigado pela disponibilidade. Nada, que isso. Obrigado por ter aceitado. Foi de boa, né? Foi de boa, Foi de boa, tranquilo. Foi tranquilo. Eu quero A gente agradecer as palavras iniciais. Poxa, o Roger falou. Emoção. Eu fiquei aqui o programa inteiro falando, ai meu Deus, eu quero Obrigada. agradecer publicamente. Obrigada pelo Nada, carinho, muito sucesso pela pra amizade. vocês. Foi muito bom. Foi bom demais. Portugal a gente se vê novamente. Opa! Com certeza. Quero que vocês me convidem em Portugal, pra Bora. tomar um vinho. Eu vou. Ó, quando estiver por lá é só Bate-papo. bater um fio que a gente... A gente grava Né? finalzinho da tarde, que aí o É vinhozinho isso. já tá aqui, Já ó. tá. Exatamente. Ó, que belo convite. Aí sim é um convite, Muito Dani. bem. Não 9 horas da manhã. Não, mas isso aí era pra fazer o teste pra ver se tu é amigo mesmo. Amigo entendeu? de verdade. Assim, trabalhou até tarde ontem, que na hora que eu vi eu falei, ai, tadinho, ele Não, vai estar no ar. E daqui vou direto. Tá É bem? Chegou isso. pontualmente, Muito bem. conforme o combinado. Horário bem. é horário, né? Fantástico. Gente, muito obrigada para obrigada, todo mundo que acompanha. obrigada. Obrigada, Roger, mais uma Nada, vez. beijo pra Obrigada. E vocês. fiquem ligados que tem muito mais coisa no Webcast Temporada Brasil. Beijo! Beijo.